Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez aqui estamos para a nossa segunda lição desse segundo trimestre de 2021. Saudar todos os irmãos aí da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Lauro de Freitas, e muito especialmente os irmãos aí do Recanto do Caique, convidar a participar conosco da nossa escola bíblica dominical. No próximo domingo estaremos estudando a seguinte lição de número 2, que tem como título, crescer aqui para os irmãos poder visualizar melhor, o propósito dos dons espirituais. O propósito dos dons espirituais. E essa lição traz como textuário, aumentar mais um pouco: assim também vós, que desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo de número 12. A nossa verdade prática, queridos irmãos, vai nos ensinar dizendo: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. É isso aí. E por isso o título da nossa lição é o propósito dos dons espirituais. Vamos lá, queridos, ao nossa leitura diária, versículo a versículo, ok? Deixa eu aumentar mais um pouco aqui, para que os irmãos possam acompanhar. E eu também vou desaparecer um pouco aqui a minha webcam. Ok, irmãos? Vamos lá, vou desaparecer um pouco aqui minha webcam, para que fique melhor a visualização da leitura diária. Pronto. Tendo feito isso, na segunda-feira, a nossa meditação diária nos ensina dizendo: a igreja é um só corpo, baseado em 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Vamos lá. Capítulo 12, versículo 12 de aos Coríntios diz: porque assim como o corpo é um e também muitos membros, todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Na terça-feira, diminui um pouco, na terça-feira, a nossa meditação diária nos ensina dizendo: a diversidade de dons no mesmo Espírito, baseado em 1 aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 4 e versículo de número 11, que diz: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Versículo 11: mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Na quarta-feira, nossa meditação diária nos ensina dizendo: tudo deve ser feito para edificação, baseado em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de número 26, que diz: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação,
tem línguas, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Na quinta-feira, nossa meditação diária nos ensina dizendo a verdadeira unidade, baseada em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 12 ao 27. Vamos abrir o nosso navegador para nós fazermos a leitura de todos estes versículos. Amém? Vou olhar aqui no histórico que eu tinha já salvado. Capítulo 12, de 1 aos Coríntios, versículo. Quais são os versículos, irmãos? Versículo do 12 ao 27. Capítulo 12, do 12 ao 27. Vamos lá? 12, aqui 12 até o 27. Vamos seguir. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer grego, quer servo, quer livre. E todos temos bebido de um Espírito. 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Se a orelha disser, porque eu não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todos fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários, e os que reputamos ser menos honrosos no corpo, esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra aos que tinham falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros igual cuidado uns com os outros, de maneira que se um membro padecer, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois corpo de Cristo e seus membros em particular. Louvado seja Deus. Essa grande palavra que o apóstolo Paulo nos traz como ensinamento de unidade e bom funcionamento do corpo. Vamos prosseguir. Na sexta-feira, a nossa meditação diária nos ensina dizendo, exercendo amorosamente os dons, baseado em 1 Coríntios 13, versículo de número 1 e 2. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Ainda que tivesse os dons de profecia e reconhecesse todos os mistérios e toda a ciência,
ainda que tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E finalmente, queridos, chegamos no sábado, e no sábado a nossa meditação diária, ela nos ensina dizendo a manifestação do Espírito e sua utilidade, baseado em 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 7, que diz: mas a manifestação do Espírito é dado a cada um para o que for útil. Glória a Deus. Amém, queridos? De volta aqui, nós já estamos encerrando o nosso vídeo de meditação, leitura diária, versículo a versículo, e queremos convidar aos queridos e amados irmãos que participem da Escola Bíblica Dominical. Domingo pela manhã, das 9 às 11, nós nos reunimos para aprender um pouco mais da palavra de Deus de forma sistemática. E o assunto desse trimestre é a respeito dos dons espirituais, sua utilidade para a igreja e a disponibilidade que Deus dispensa a cada um de nós, membros da igreja, para executarmos a obra de Deus de forma extraordinária. Então quero te convidar a estar participando da nossa Escola Bíblica Dominical em todas as nossas congregações da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui em Lauro de Freitas. Eu tenho como pastor presidente o pastor Manassés Neiva, e eu, esse que vos fala, é o presbítero Israel Fonseca, que estamos cooperando com a obra de Deus na congregação do Recanto do Caíque, tendo como pastor local o pastor Gerson Bispo. Amém? Então, participe da nossa Escola Bíblica Dominical e aprenda mais um pouco da palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo.